Amém? A graça e a paz, tudo bem com você? Estamos aqui para mais este devocional e nós estamos lendo no livro de Mateus, no capítulo 8, e hoje nós vamos ler uma história que está entre o verso 28 e 34. E aqui no livro de Mateus, nós vamos ver que ele narra que havia dois endemoniados ali em Gadara. Além quando você lê em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao 20, Lucas capítulo 8, do verso 26 ao 39, eles falaram apenas de um. Ok, eu creio que o Senhor sempre curou muitos endemoniados, então provavelmente Mateus narra que havia dois e há muitos que o Senhor traz cura, e provavelmente Marcos, que foi escrito, narrado por Pedro e Lucas, que era o historiador médico, eles falaram de um por conta desse um ser o mais relevante, talvez, o principal dentre eles. A questão é que nessa história nós temos um ponto muito incomum, que é a liberação do Senhor para aqueles demônios irem aos porcos e as pessoas daquela cidade mandando o Senhor não ficar mais ali. Isso acontece dentro dos três relatos e isso passa a ser o grande foco dessa história. Ok, então, verso 28, Mateus capítulo 8, verso 28 diz assim: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogaram: Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas as coisas que lhes aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Ok, então, como eu já disse, que este relato traz para nós este evento nessa questão dos porqueiros, dos porcos, do povo que não queria que o Senhor ficasse lá. Eu poderia te contar bastante coisa do texto, mas eu quero te contar apenas o que eu acho que é relevante para fluirmos na fé. Esses porcos valiam muito dinheiro. Se não me engano, em um dos três relatos, nós vamos ver que eram cerca de 500 porcos. Imagina 500 porcos ali a 1.200, 1.500 reais cada um. É muita grana. E eles estavam cuidando daqueles porcos porque era comércio para os romanos, porque os romanos comiam carne de porco. O judeu odiava porco. Ele não comia porco, ele não criava porco. Mas como os romanos gostavam e comiam muita comida de porco, faziam oferendas, né? Eles faziam orgias com porcos. Eles então ficavam cuidando desses porcos nos cantos das cidades mais remotas ali. E eles vendiam aquilo para os romanos eram muito ricos, por isso então o porco pôde colocar aí uma base de uns 3.000 cada um, porque aí o judeu inflacionava para ganhar dinheiro dos romanos. Então você pega 3.000 reais vezes 500, é muito dinheiro. E para o Senhor não teve problema nenhum em gastar todo esse dinheiro para salvar dois homens. Dois homens. Isso já começa então a mostrar para nós um ponto em comum do que o Senhor quer passar para a gente.
Eu quero fazer a conta aqui, eu fiquei curioso. Então vai dar 1.500.000. É isso? Depois você faz a conta e vê se é isso mesmo. É muito dinheiro para salvar 2 homens. Ok, tudo bem. Estes endemoniados, em um dos outros relatos de Marcos ou Lucas, ele vai falar, Senhor, ele vai estar totalmente em missão, e vai falar, Senhor, eu quero ir com o Senhor, eu quero ser o seu discípulo. E o Senhor vai falar para ele, de maneira alguma, vá para casa, ele já estava até vestido roupa, vá para casa e conta para seus pais o que Deus fez. Então o Senhor mandou aquele homem para ele ser um evangelista ali na cidadinha dele. Ele vai ser então aquele que atormentava a cidade, enlouquecia todo mundo, e todo mundo ia ver lição, e todo mundo ia falar o que te aconteceu. E ele ia falar para todo mundo: o Senhor Jesus me salvou. Por quê? Porque depois, no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, eles vão pregar neste lugar, eles vão ganhar a cidade e todo mundo vai aprender o evangelho daquele que curou o ex-endemoniado. Que tremendo! Naquele dia, aquela cidade teve um déficit de 1.500.000 reais. Porém, anos depois, eles tiveram a bênção que não se paga, de ter, além daqueles homens que atormentavam e amaldiçoavam eles, eles tinham aqueles homens evangelistas levando a salvação para eles. Isso não é tremendo? Isso não vale mais do que dinheiro? Porque esses endemoniados, o demônio ia ter legalidade na cidade, ele sempre ia poder levantar alguém. Então sempre o filho de alguém ia assumir o lugar daquele ali. Quando morresse um, eles iam pegar outro. Quando morresse outro, eles iam pegar outro. Mas depois do Senhor Jesus enviar aqueles demônios, aqueles porcos, aqueles homens foram libertos e eles quebraram a maldição e entraram agora para um novo legado. Esses homens agora que traziam o terror, que traziam as maldições, agora eles eram os alvos de trazer a bênção de Deus para aquele povo. Aleluia. Pastor, mas por que os porcos? Por que estas coisas? Deixa eu te contar como que isso funciona. Nós fazemos encontro com Deus e nós levamos pessoas para esses encontros. E ali é um encontro totalmente evangelístico, onde todas as pregações que nós fazemos 13 pregações. Nós pegamos um ímpio para ouvir 13 pregações de uma vez só, misturado com ministração, com oração, e há jejum por trás, né, antes desse encontro acontecer. Há uma equipe se preparando, quem vai falar está especificando ali, orando para ser usado com aquela palestra, e todo um grupo da igreja envolvido em prol daquilo. Só que aquilo custa caro. E muitas pessoas não têm dinheiro. E aí o que nós fazemos? Nós pagamos a nossa parte. Nós pagamos muitas vezes a parte de outros irmãos. E nós levamos ele lá. E aqueles homens então voltam dali, alguns deles totalmente libertos, dizendo: vou servir, eu vou seguir o Senhor onde ele quer que esteja. E ali então eles vão para suas casas. Antes eles eram o terror de suas mães, o terror de suas esposas, o terror de seus filhos, o terror de seus pais, mas agora eles serão o ponto da bênção. Agora eles serão o auge da bênção. Mas para isso acontecer, foi preciso que alguém fizesse esse retiro que é caro. Sabe, é a perca dos porcos. Imagina, chegou um endemoniado na igreja. Não julgue essa gente dessa cidade. Não culpe esses moradores. Que moradores inúteis. Eles deveriam todos ir para o inferno. Olha o que eles falaram do Senhor Jesus. Ele salvou aqueles demônios e eles estão agora revoltados. Não culpe eles. Você faria o que eles fizeram também. Imagina, nós estamos lá no nosso culto, chega um endemoniado. E aí o pastor vai orar e o endemoniado fala: não me mande para o inferno, deixa eu entrar nos carros dos irmãos lá no estacionamento. Aí o pastor fala: entre. Aí começa todos os carros lá a ligar, inclusive o seu, do seu filho, dos seus amigos, e eles começam a ligar e bater um no outro, até que virar tudo
um monte de lata velha amassada sem nenhum sentido. Pega um fogo e estraga tudo. Você ia falar o quê pro pregador? Você nunca mais vem pregar aqui, miserável. Você subir nesse púlpito aqui, nós vamos jogar você lá embaixo. Você ia fazer igual o povo da cidade, porque os porcos para eles era isso. Eram bens. A cidade vivia disso. Eles não entenderam nada. Então hoje, claro que isso não vai acontecer, né? Ninguém vai falar para os demônios entrar nos carros e tal, mas muitas vezes seu carro novinho vai ficar um pouco mais velho. Você pondo gente dentro, levando para a célula, levando pro culto, levando em casa, aí você dá 2, 3 viagens, e aí aquele seu carro cheirinho de novo. Agora tem pé de criança, tem terra no tapete. Mas e aí? Qual é o preço da libertação de um homem? Da salvação de um homem? Você é um discípulo de Jesus? Nós pagamos esse preço. Então, eu te disse já que o livro, os milagres que acontecem em Mateus, eles são em proporções espirituais para nos levar a crescer e aprender. Por isso, obra de Deus também custa. E custa caro. Mas se você tiver fé, você vai saber que tudo que você investir na obra de Deus, o Senhor te abençoará. 30, 60 e 100 por um. Por isso não seja contado entre esses que falam: não dou nada, não me enganam, por favor. Este está enganado. Porque os maiores e os mais abençoados de uma igreja são aqueles que dão. Porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. E Ele mesmo disse: dê e Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. A mesma medida que você medir para alguém, vos medirão também. Por isso, se você abençoa, você vai ser abençoado. Se você só ora, você só vai receber oração. Pense nisso. Porcos podem custar muito valor, mas a salvação e a libertação das pessoas tem muito mais impacto. Essa cidade de Gadara agradeceu muito ao Senhor Jesus por ter perdido aqueles 500 porcos e ganhado paz e vida e aqueles homens libertos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine os caminhos do reino, que o Senhor nos dê, que sejamos cheios do Espírito Santo, cheios de vida, que nós tenhamos olhos para ver, que nós possamos ter um coração aquecido, que nós podemos ter uma mente aberta, que nós possamos, em nome de Jesus, fluir no Espírito Santo para o tempo certo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde e te ilumine. Em nome de Jesus. Até amanhã, nós voltaremos com mais um devocional.